Vamos lá então para o nosso quinto tópico, por que devo crer nas Escrituras? Esse aqui é um negócio muito legal, né? Eu sempre costumo, até às vezes, quando eu vou conversar com as pessoas, eu pergunto, o quanto você crê na Bíblia? Porque já que a gente vai conversar sobre Deus, sobre o que você crê, não crê e tal, é importante entender, porque eu quero te mostrar coisas que você tem dúvidas sobre Deus, sobre Jesus, que estão na Bíblia. E aí depois isso acaba acarretando uma série de outras conversas e tal. Vamos lá para a nossa apostila. A Bíblia testifica a existência de Deus. Em João 5,39 diz assim, Jesus disse aos judeus, vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. E o que a Bíblia significa? Ela significa um conjunto de livros. Se não me engano é do grego, biblos, alguma coisa assim, né? Porque eu falo grego muito fluente, né? Que traduzindo significa Bíblia. Vamos lá para a gente entender. Nós temos a biblioteca. O que é biblioteca? Não é um conjunto de livros, não é isso? Uma biblioteca onde você encontra livros ali, certo? E essa junção de livros foi chamada de biblos, traduzido então para Bíblia. Bíblia é um conjunto de livros, certo? Composta aí por 66 livros, 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento, né? Agora, o que é legal, o que é interessante agora para a gente entender sobre a Bíblia? Ela foi escrita por 40 pessoas diferentes, em lugares diferentes, em datas diferentes. E elas não sabiam que estavam escrevendo a Bíblia, elas estavam escrevendo um texto, um livro, mas não entendiam, com certeza, né, não tinha essa clareza, que estavam escrevendo a Bíblia, um livro que seria assim um marco na humanidade. Elas não tinham esse conhecimento. Mas elas com certeza já estavam entendendo que estavam sendo inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, para poder escrever a Bíblia. Elas estavam, né, colocando detalhes, coisas que tinham acontecido com precisão e tal, tão lógico que estavam entendendo já que estavam sendo inspiradas por Deus de alguma forma, né? Agora, o que é legal? 40 livros diferentes, 40 pessoas diferentes falando a mesma coisa, muitas vezes ali Salmos cita o que está lá em Isaías, que está lá em Atos, sabe, que está lá também no Evangelho, Jesus citando o que estava lá no Antigo Testamento e o que ainda estava em outros livros e tal, né? Agora, olha só, como que é difícil você falar que não acredita em algo que foi escrito tão assim, aleatoriamente, mas com tanta precisão. Você pega aí os quatro primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos ali, e você né, não consegue ver erros ali. São pessoas diferentes escrevendo a mesma coisa. Claro que pode acontecer, por exemplo, vamos lá. Eu vou falar aqui de Jesus fazendo o milagre da água em vinho, ok? Do seu primeiro milagre. Beleza. Eu vou falar que tinha vários barris ali, era 6 barril de água, né? E ele transformou aos 6 em vinho. Beleza. Só que aí a outra pessoa vai escrever agora, o pastor David vai escrever, mas ele vai escrever com mais detalhes, que ele gosta de detalhes, ele vai colocar que Jesus chega ali naquele local, e aí ele vai lá no buffet que estava preparando, e lá tinha 5 pessoas, e elas estavam desesperadas porque tinha acabado o vinho, e aquela coisa toda. Então ele pede para reunir toda a água, e juntou encheu os barris que estavam com água pela metade, e deu 6 barris e transformou em vinho. Beleza. Aí a outra pessoa chega lá, sei lá, a Jéssica chega lá agora para falar sobre o milagre, fala, Jesus transformou água em vinho, e assim teve vinho para todo mundo o resto da festa, né? Aí o outro fala assim, porque Jesus estava num casamento, e aí naquele casamento não poderia faltar vinho, e aí conta uma história, por quê? Porque aí foi a mãe dele que pediu, mas não estava no momento, entende? Olha para você ver, estamos falando da mesma história, e ninguém está falando mentira, só que estão contando com detalhes diferentes, mas é a mesma história, é o mesmo milagre, é o mesmo momento, e você lendo os 4, você consegue entender que estava tudo falando a mesma coisa. Entende? Então, como que a gente você vai desconfiar de algo que é tão preciso, que, pelo contrário, fulano falou diferente do outro, mas é justamente para você entender a história e entender a situação. E entender a Bíblia. Gente, é muito fantástico isso. E aí uma pessoa esse dia estava evangelizando, falou para mim assim, porque tem um livro aí sobre Jesus e tal, uma história, não sei o quê. Falei, beleza, vamos ler esse livro então. Esqueci o nome dele agora. Jesus a Verdade, alguma coisa assim. Aí eu comecei a ler, vi que um monte de coisa estava fora. Eu chamei ela e falei assim, olha, 4 pessoas aqui
Deixa eu até aumentar a minha imagem aqui. 4 pessoas nos evangelhos escreveram a Bíblia, que passou por uma comissão para falar se esses livros estavam verídicos ou não, se eles batiam para ser acrescentados à Bíblia ou não. Passa por um estudo e uma comissão. E aí esse cara vem e escreve um livro agora, e na verdade nem sei se é um só, porque esse livro está ficando famoso na área do espiritismo, mas não tem nenhum autor, está muito famosíssimo aí, mas não tem um autor, já está na segunda ou terceira versão dele já, tal. Eu falei, você quer que eu acredite nesse livro, dessa pessoa ou desse autor desconhecido que está aí, que está falando coisas que sim, contradizem a Bíblia, vou acreditar nesse cara, ao invés de acreditar em 4 caras que escreveram a mesma coisa? Não faz sentido, aí não, aí eu tenho que usar a razão. Graças a Deus, Deus me deu um cérebro e eu vou usar ele, e eu sei que eu prefiro acreditar nos 4 que escreveram e foram estudados e eles estão na Bíblia. Você me desculpa. Então, né, são coisas que não faz sentido. E tem um outro fato que esse mexeu demais comigo quando eu estava estudando sobre a Bíblia, nesse curso de teologia, que foi quando Moisés estava escrevendo o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio ali. E quando ele foi escrever, ele tinha 2 opções de língua para escrever naquela época ali onde ele estava. Uma língua que era mais difícil, nem todos conseguiriam ler, e ele não quis. E ele tinha uma segunda língua que era uma língua mais simples para ser escrita. Mas ele também não optou por essa segunda linguagem mais simples. Ele foi para um lugar mais afastado, tipo uma aldeia, um lugar muito simples, e essas pessoas criaram sua própria linguagem, né, juntando as duas aí e tal, e criou uma simplesinha deles lá mesmo. Só que olha que loucura, essa terceira língua lá desconhecida é o que gerou o alfabeto hoje, atual. Olha que loucura. E a Bíblia foi escrita nessa nova língua simples, chamada de hoje alfabeto, e é mundial. Então olha que uma das línguas já nem existe mais, e a outra língua que tinha lá, ela está sendo descoberta ainda, estão conseguindo entender, traduzir algumas coisas delas recentemente. Olha o cuidado de Deus com a palavra. Olha só, para que a gente pudesse hoje chegar e ter a Bíblia sendo assim, sem ninguém poder refutar a Bíblia ou duvidar, sabe? Quando você vem estudando a arqueologia, estudando a história da Bíblia, é fantástico o cuidado que Deus tem com as escrituras, com a palavra, né? E aí você pega alguns trechos, tem aquele cara Rodrigo Silva, você pega trechos da Bíblia, pedaços da Bíblia, e ele confere com outro pedaço, esses caras historiadores, arqueólogos e tal, e aí ele, sabe, abriram recentemente agora, em 2023, um museu com as peças e trechos bíblicos antigos e tal, tudo comprovando a veracidade da Bíblia. É sensacional estudar sobre a Bíblia, te dá mais fé ainda e mais crença ainda na palavra de Deus. Voltando agora para a nossa apostila, aqui a Bíblia, né, ela já falando e autenticando o que nós estamos falando aqui, e ela mesma. Deuteronômio e Tessalonicenses, você vai encontrar que é a palavra de Deus. Gaste um tempinho aí com o seu discípulo, abra as referências, dê uma lida com ele. É a revelação da vontade de Deus, foi inspirada por Deus, autentica a divindade de Jesus Cristo, fornece luz para o seu caminho. Então olha só a quantidade de coisas que a Bíblia ela relata e ela afirma sobre ela mesma para nós. Né? Foi escrita para nos dar esperança, nos dar conhecimento sobre a vida eterna, trazer advertências através de relatos de experiências. É fantástico a Bíblia. E não se esqueça de terminar cada item do discipulado com um momento de oração. Tá certo? Até mais.